Oi gente, tudo bem? Meu nome é Fernanda e eu voltei com mais um vídeo aqui e dessa vez é um vídeo um pouquinho diferente, porque assim, se tudo der certo, esse vídeo está sendo lançado no dia 20 de maio. E dia 20 de maio é o meu aniversário, eu tô completando 26 anos e eu resolvi trazer então um vídeo de 26 fatos sobre mim, pra eu contar um pouquinho mais algumas curiosidades, alguns fatos, algumas coisas eu já falei lá no meu Instagram, inclusive se você ainda não me segue lá, vai aqui na descrição que tem o link. E então eu resolvi fazer esse vídeo aqui, né, pra ficar um pouquinho diferente dos meus outros conteúdos, né, já que hoje é um dia especial para mim. Então já vamos começar porque vai ter bastante coisa, vai ser um vídeo bem longo, né, tem bastante coisa pra falar. Mas se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa aqui nos comentários, deixa seu gostei e já se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e vamos lá. Então vamos começar com o fato número 1. Pra quem não me conhece, meu nome é Fernanda Ferreira, eu tenho 26 anos e eu sou arquiteta e urbanista. Eu sou formada na área já há 2 anos e eu trabalho na área desde que eu me formei, né? Eu tenho uma sociedade com 2 amigas que se formaram comigo e eu sei, não tem nada a ver com o que eu falo aqui ou lá no meu Instagram, né? Isso realmente seria mais um hobby, né? O meu trabalho realmente é envolvido com arquitetura e urbanismo, que é algo que eu amo desde quando eu era adolescente. Eu sou a filha mais nova, né? Sou a caçula da família. Eu tenho uma irmã mais velha, ela é 4 anos mais velha que eu. E só que a gente sempre foi muito próximas, assim, desde quando a gente era criança, assim, a gente realmente sempre teve uma relação muito de amizade, assim, muito forte. E ela me deu o melhor presente da vida, que é o meu sobrinho, o Matheus. O primeiro livro que eu li, que na verdade foi o livro com o qual eu aprendi a ler, foi o livro da Pequena Sereia. Eu tinha uns 5 anos de idade, fui lá no pré, e eu lembro, assim, eu não sei se é uma memória real ou se é algo que eu fiz na minha cabeça, assim, uma memória que eu montei na minha cabeça, sabe? Mas pelo que eu me lembro, a gente tava sentado em círculo, assim, cada aluno tava com seu livrinho, e eu tava com esse da Pequena Sereia. Eu lembro até a capa desse livro, assim, que tinha a sereia na capa e ela era loira, e o céu atrás era meio roxo, assim, enfim. E aí eu lembro que eu li as primeiras palavrinhas, que era o Era Uma Vez, né? E eu juntei as letrinhas, e ali eu aprendi a ler. A primeira série que eu assisti foi Pretty Little Liars. Antes dela, eu nunca tinha acompanhado nenhuma série, tipo assim, de realmente maratonar e assistir todos os episódios, né? Mas lá em 2010, a série ainda estava na sua primeira temporada. Eu lembro que só tinham 13 episódios lançados. Eu fui na casa da minha amiga e ela falou pra mim: Olha, eu tenho essa série que é muito legal. Ela me explicou mais ou menos o que era e aí a gente assistiu. Eu gostei muito. Aí um outro dia, uma outra amiga nossa foi na minha casa, né? Veio aqui na minha casa e aí eu falei pra ela também: Olha, eu tenho uma série muito legal e que eu estava vamos assistir. E ela gostou muito também. E a série virou um vínculo entre nós três. Tipo assim, virou algo que realmente aproximou nós três, digamos assim. E, inclusive, eu não ter desistido da série foi por causa delas. Porque se não fosse por causa desse vínculo que tinha entre nós três, eu teria desistido da série bem fácil, porque a série fica difícil de assistir, viu? Mas eu assisti, eu fui forte até o final, assisti. Mas, enfim, é um vínculo tão forte entre nós que até hoje o nosso grupo do WhatsApp se chama The Little Liars. E tem um E ainda do lado, assim, um Azinho. Então, realmente é algo que ligou nós aí. E é importante, além de ter sido a primeira série que eu assisti, né, foi essa série que me liguei com as minhas amigas, né. O primeiro livro que eu li por diversão mesmo, que na verdade foi o livro com o qual eu comecei a gostar de ler por hobby, e foi o livro que eu iniciei a minha coleção, foi Crepúsculo. Porque antes disso, todos os livros que eu tinha ou eram livros da escola ou eram livros que eu tinha com a minha irmã. Então, Harry Potter, por exemplo, era a coleção de nós duas. E eu já tinha lido os 2 primeiros livros de Harry Potter, mas eu não tinha ainda tão me conectado. Eu tinha gostado, mas não o suficiente pra me empolgar a continuar lendo outros tipos de livros, sabe? Mas daí, no mesmo ano até que eu li os 2 primeiros livros do Harry Potter, eu assisti Crepúsculo, na verdade, e eu li o primeiro livro de Crepúsculo e eu amei. Um mês depois foi meu aniversário, né? Eu ganhei os 3 primeiros livros e a partir daí, tipo, eu realmente abri os meus olhos pro mundo da literatura, sabe? Eu realmente só fui cada vez mais gostando de ler e lendo coisas diferentes, né? Eu realmente saí da zona de conforto que eu tinha antes, que eram só os livros de escola, né? Ou livros parecidos ali com Harry Potter e tudo mais. E pra linkar com esse fato anterior, assim, eu comecei a ler por Crepúsculo, digamos assim, e eu era muito fã de Crepúsculo. Eu era uma Twilighter, assim, ó, mesmo. Eu amava, eu assisti os filmes 20 vezes, assim. O Crepúsculo eu assisti quando veio pra locadora, né? Eu não assisti no cinema. Mas depois dele, todos os outros eu fui, tipo, Lua Nova eu assisti na estreia. No dia da estreia, inclusive, esse dia rendeu aí um casal de amigos meus que tá junto até hoje, então eu me considero responsável porque eles só foram assistir o filme por causa de mim. E todos os outros filmes eu fui assistir na pré-estreia. E, inclusive, gente, na pré-estreia de Amanhecer Parte 1,
eu fui vestida de cosplay de Bella. Eu vou procurar foto, se eu encontrar eu vou deixar ela aqui do lado pra vocês olharem. Mas eu fui vestida de Bella no aniversário dela de 18 anos em Lua Nova. E foi um pouquinho vergonhoso, porque não tinha ninguém no cinema vestido de cosplay, só eu. Eu já comecei a escrever um livro, na verdade eu já tive ideia para 2 livros, mas eu acabei deixando e nunca terminei. Uma dessas ideias, inclusive, eu já deixei de lado, mas a outra é uma ideia que eu ainda quero um dia sentar e escrever, porque tá na minha cabeça até hoje, sabe? Já faz anos que eu pensei nessa história. E eu tentei escrever uma vez, eu fui lá até acho que a página 30, mas aí eu não consegui prosseguir, eu a deixei de lado, fiquei meses sem nem olhar para aquele arquivo. E aí quando eu voltei, eu gostei da proposta, mas eu não gostei de como eu tinha escrito, sabe? Daí eu apaguei tudo, comecei tudo de novo, escrevi até a página 50, se eu não me engano. E aí eu larguei e eu nunca mais nem abri o arquivo. Tipo, eu acho que faz uns 2 anos que esse arquivo tá no meu computador e eu nem olhei mais pra ele, sabe? Na verdade, eu nem sei se tá no meu computador, inclusive, eu acho que tá só no meu e-mail. Mas um dia eu ainda quero voltar pra ele. Eu acho que me falta muita disciplina pra eu sentar e escrever, sabe? Porque eu gosto muito de escrever e eu queria realmente um dia finalizar essa história, né? Então talvez um dia eu sente e termine e faça aí um livro, né? Apesar de eu amar música, eu nunca tive uma banda ou um cantor preferido, sabe? Tipo assim, pra começar a escutar todas as músicas, decorar tudo e saber, tipo, todos os fatos da vida daquela pessoa. Todo mundo teve a sua fase ali, Sandy Júnior, Justin Bieber, One Direction. Eu nunca tive, assim, com nenhum cantor ou banda, sabe? O mais próximo que eu tive foi com o RBD, a banda da novela Rebelde, né? Que eu gostava muito ali nos meus 12 anos, mais ou menos. Mas assim, era muito mais relacionada à novela do que à banda em si, sabe? Tanto que acabou a novela, eu parei de seguir a banda, os discos que eles lançaram depois, né? Que a novela acabou, inclusive eu não sabia nenhuma música. Então era algo mais a ver com a novela do que com a música em si, né? Eu realmente gosto mais de ouvir, tipo, músicas ecléticas, assim, sabe? Não sou muito de pegar um cantor ou uma banda e sair escutando tudo. Eu já tentei criar esse canal aqui em 2016. Eu tinha muito essa vontade de ter um lugar para eu falar sobre livros, né? A minha ideia inicial era falar só sobre livros, porque as minhas amigas, tinha algumas amigas minhas que liam, mas não os mesmos tipos de livros que eu, né? O livro de fantasia e tudo mais. E eu queria um canal, né? Eu queria, na verdade, um lugar para eu falar sobre esses livros, né? Para eu compartilhar os meus surtos, para eu dizer as minhas opiniões, conversar com as outras pessoas e tudo mais. Então eu resolvi criar esse canal em 2016. Eu até criei um canal, né? E eu filmei o primeiro vídeo. Só que assim, isso foi em 2016, então eu tava lá entre a quinta e a sexta fase da faculdade. E assim, pra quem não sabe, faculdade de arquitetura é uma loucura. Você não tem tempo nem pra dormir. Você passa madrugadas acordado fazendo projeto, entendeu? O tempo livre que você tem, você vai dormir. Inclusive, durante a faculdade eu nem lia nenhum livro, eu lia nas férias, porque na época da faculdade não tinha tempo. Então eu realmente não tinha tempo pra parar, escrever roteiro, gravar vídeo, aí editar. Inclusive a minha amiga ia editar o vídeo pra mim, só que a minha amiga fazia faculdade comigo, então também ela não ia ter tempo pra editar vídeo. Então eu acabei deixando de lado e também tinha o fato de que eu tinha um pouquinho de vergonha, né? Tinha vergonha de fazer o canal e, tipo, pessoas que estudavam comigo ver o canal e falar alguma coisa, sabe? Hoje em dia eu já não ligo muito pra isso, não. Já, tipo, já até compartilho, né? Ó, gente, criei o canal no YouTube, olha que legal, vão lá me assistir e me seguir. Então, mas na época isso era algo que acabou pesando um pouco e eu acabei deixando, né? E criei o Instagram, então, em 2019. Eu odeio o gênero de terror pra qualquer coisa. Filme, série, livro. Se for terror, não me convida, não me indica, eu não quero. Assim, ó, principalmente quando é terror envolvendo espíritos e coisa assim. Eu odeio, gente. Eu odeio mesmo, assim, ó. Se for um suspense, dependendo ainda vai. Um thriller psicológico, gosto, é legal. Agora, terror, nada, assim, ó, nenhum do gênero. O único livro de terror que eu li foi Carrie a Estranha. Foi um livro até que eu achei meio, sabe? Inclusive eu já até vendi o meu exemplar que eu tinha aqui. Eu tenho uma tatuagem de Harry Potter, deixa eu mostrar pra vocês. Ela é meio difícil de mostrar, porque ela não está numa posição muito boa aqui do corpo pra mostrar, mas deixa eu chegar mais pertinho, ó. É o Skyline de Hogwarts, com a frase Until the Very End, que é uma frase que o Tiago Potter fala pro Harry, né, lá em Relíquias da Morte. O Harry pergunta, né, se eles vão estar com ele, né, a partir daquele momento, e o James responde, né, o Tiago responde Until the Very End. Essa frase ela não tem uma tradução bem literal em português, porque literalmente ela seria até o muito final, ou até o final mesmo, algo do gênero, né, mas ficou como até o final. Enfim.
Só que assim, deixa eu explicar rapidinho a história da tatuagem, que assim, eu sempre tive muito medo de agulha, gente. Um fato extra aqui embutido. Então eu nunca quis fazer tatuagem, porque eu achava, nossa, eu odeio agulha, por que eu vou querer ter uma agulha me espetando 20 mil vezes aqui pra fazer uma tatuagem, né? Só que durante a faculdade, teve uma época que me deu um surto e eu queria fazer uma tatuagem, eu tava muito louca pra fazer tatuagem. Só que a minha irmã já tinha me feito prometer que quando eu fosse fazer uma tatuagem, eu ia fazer a primeira tatuagem com ela. Só que na época que me deu esse meu surto, eu não podia, ela não podia fazer tatuagem, porque se eu não me engano, ela tava amamentando aí no meu sobrinho e tudo mais, e ela não podia tatuar. E aí, quando ela podia fazer, eu já tinha perdido o interesse, eu já não queria mais. Só que aí, lá em 2019, e eu vou falar um pouquinho mais disso em outro fato aqui dessa lista, mas eu fui viajar e eu fui nos estúdios do Harry Potter. E lá eu me senti muito conectada com Harry Potter, sabe? Eu me senti muito emocionada de estar lá e me deu muita vontade de fazer uma tatuagem de Harry Potter. E aí a gente já tinha decidido que ia fazer a tatuagem, na verdade, eu, a minha irmã e a minha mãe. E eu pensei, por que não fazer uma tatuagem de Harry Potter nós três? Que é algo que nós três gostamos e assim é algo que eu e minha irmã a gente acompanha desde quando a gente era criança, né? Então a minha irmã procurou a tatuagem, a gente encontrou essa, e nós três fizemos essa tatuagem, né? Eu, a minha mãe e a minha irmã. E a frase, né, Until the Very End, tem a ver com o nosso sentimento em relação a Harry Potter e também de nós três, né? Vamos estar juntas until the very end. Eu morro de medo de altura, assim, ó. Mas é um medo, assim, é uma fobia mesmo, assim. Nossa, não me coloque em altura. Eu morro de medo mesmo, assim, ó. Só que tem que ser lugar alto aberto. Por exemplo, avião, tranquilo, fui de boa, andei de avião, beleza, não tive nenhum medo. Gente, só pra acrescentar, o meu vizinho resolveu começar a fazer obra, tá? Então se vocês escutarem barulho, é disso. Mas enfim, voltando. Mas assim, se eu estiver num lugar aberto e que é alto, gente, terror, entendeu? Eu passo mal, assim. Eu moro aqui na Grande Florianópolis e o cartão postal de Floripa é a ponte, Hercílio Luz, né? E a ponte ela foi aberta no início do ano passado. Ela estava passando por reformas, enfim, ela foi aberta depois de muitos anos para as pessoas passarem por lá, né? Pedestres e tudo mais. E aí eu fui com os meus pais, com os meus avós. Eu quase morri, gente. Ainda mais que o chão era todas aquelas gradezinhas abertas. Eu me grudei no meu pai, o que foi uma péssima opção, porque meu pai também morre de medo de altura. E eu travei, gente. Então, assim, ó, eu morro de medo de altura. Atividades, assim, radicais pra ir em algo com muita altura, coisa e tal, nunca me convidem, porque eu não vou, viu? Eu realmente, é uma coisa que o meu maior medo, assim, atualmente é medo de altura. Eu realmente tenho uma fobia muito grande. Quando eu era criança, eu tinha muito medo e até eu não gostava muito de cachorro. Assim, né? Eu não era muito chegada a cachorro. Não conseguia, tipo, pegar cachorro no colo, coisa assim. Eu tinha. Nossa, eu ficava muito agoniada. Só que aí em 2013, a minha irmã, ela adotou um cachorrinho. Ela e o marido dela adotaram. Só que ela acabou descobrindo que ela tinha alergia a cachorro. E uma alergia que ficava bem forte, assim. E aí a gente acabou que, né, a gente já tava meio afeiçoado ali ao cachorrinho, né, ao Joey. E aí meus pais resolveram ficar com ele. E eu lembro quando eles falaram que ia ficar com ele, eu fiquei até meio assim, não, não quero, esse cachorro vai ficar aqui o tempo todo, vai pular na minha cama, vai pular nas minhas pernas, e como é que vai fazer? Não, eu não quero cachorro e coisa e tal. 2013, né, pula pra 2021, o cachorro dorme na minha cama, eu acordo, ele está em cima de mim, eu chego em casa, eu falo com ele nele como se ele fosse um bebê, eu trato ele como se ele fosse um bebê, e é isso, o meu medo de cachorro aí, a minha aversão um pouquinho a cachorro virou aí um grande amor pelo Joey. Eu amo cozinhar, assim, eu amo cozinhar mesmo, em especial coisas de confeitaria, né, então doces e tudo mais. Então eu tô sempre inventando alguma coisa, geralmente sexta-feira ou sábado, assim, eu tô na cozinha, eu tô tentando inventar algum doce, algum bolo, alguma coisa. Às vezes dá certo, às vezes não dá, né, a gente vai trabalhando assim aos poucos, mas eu realmente, assim, eu gosto bastante de estar mexendo com essas coisas. Aí já conectando, assim, com esse lance de comida, a minha comida preferida é chocolate, gente. Não sei nem se eu posso considerar a minha comida preferida, não é que chocolate é comida, mas assim, é a única comida que eu realmente eu não consigo ficar sem. Assim, eu amo chocolate mesmo, gente. Eu sou louca por chocolate. Eu já tentei ficar sem uma vez e me atacou muito que a chocolate me ajuda muito com a questão de ansiedade, né? Então, eu fiquei muito ruim na época, assim, que eu tava sem comer chocolate. Não é que eu como todo dia, mas é uma coisa assim que se eu ficar sem, tipo, ah não, eu não posso comer, eu fico ruim. Então, realmente, assim, a única comida que eu não consigo ficar sem é chocolate. Eu sou péssima em coisas de artes manuais.
Assim, ó, péssima, péssima mesmo, assim, ó. Se você quiser, não, vou fazer alguma coisa bonitinha, tá, vou pedir ajuda da Fernanda, não peça. Assim, ó, eu sou terrível, gente. Pra começar, eu sou canhota. Então, o que acontece é que quando eu aprendi a fazer as coisas, a cortar essas coisas tudo, era tudo com coisas ao contrário, né? Então, se vocês não sabem, tesoura, por exemplo, é um objeto para destro. Agora, faz uns tempos atrás aí que criaram a tesoura para canhoto. Então, assim, tudo que eu aprendi ao contrário do que eu consigo fazer. Então, assim, foi muito ruim nessas coisas. Tanto que na época da faculdade, gente, as minhas maquetes da faculdade eram um desastre, assim, ó, era horrível. As maquetes mais bonitas que eu fiz, assim, foram as em grupo, que no caso eu não fiz nada. Ou eu fiz, tipo, outra coisa, vou imprimir, vou dar um apoio moral, vou comprar as coisas, tal, porque a parte do artesanato ali, de montar as coisas, não é comigo. Eu não sou uma pessoa muito esportiva, assim, eu não gosto muito de esportes em geral. Eu gosto de assistir, mas praticar não. Eu odeio academia, acho muito chato. Mas desde setembro do ano passado eu tô fazendo pilates e eu tô gostando bastante. Eu queria uma atividade assim realmente que não fosse tão pesada e que eu gostasse de fazer, sabe, que eu não fosse tipo arrastada pra academia. E como eu trabalho o dia todo com sentada, né, no computador e tudo mais, eu queria algo que me ajudasse muito com a questão de postura e tudo mais. E também para trabalhar, o Pilates trabalha muito na questão da respiração e tudo mais, então eu achei que o Pilates englobava, assim, tudo que eu queria. E eu tô gostando bastante, assim, já tô notando bastante essas diferenças. Eu sou uma pessoa muito caseira, eu gosto muito de ficar em casa, muito mesmo, assim, ficar no meu cantinho aqui, na minha cama, deitada, lendo um livro, assistindo uma série, um filme, enfim. Mas mesmo quando a gente podia sair, né, as minhas atividades preferidas sempre foram ir no cinema, dar uma volta no shopping, abrir um restaurante novo, né, uma hamburgueria nova, alguma coisa assim, eu e as minhas amigas a gente ia. Então sempre foram, assim, atividades mais calmas. E aí eu ligo com o meu próximo fato, que é o fato de que eu odeio aglomeração, festas, coisas assim, eu não gosto, assim, eu até fico um pouco agoniada, assim, quando tem muita gente. Teve uma vez até que uma amiga minha falou pra mim, né, meio que me fez prometer que eu ia numa festa com ela só pra ver se eu ia gostar. Eu acabei indo e eu não gostei. Na primeira tentativa de ir na festa, inclusive, eu passei mal. Mas eu realmente, assim, não gosto muito dessas movimentações, né? Óbvio que, assim, agora a gente tá numa situação que já estamos a... Eu tô há 1 ano e 2 meses trancada em casa, praticamente. Então, é claro que dá uma saudade de alguma movimentação, né? Mas mesmo assim, essas grandes aglomerações, festas, assim, e tudo mais, eu realmente não gosto. Eu tenho miopia, eu não uso óculos desde os 12 anos de idade. Então, assim, se você me ver na rua e eu estiver sem óculos e você acenar pra mim e eu não acenar de volta, eu não sou mal educada, eu apenas não estou te enxergando, tá? Eu até uso lente de contato, mas eu já tô sem as minhas faz um tempo, já que venceu, eu tenho que ir no oftalmo de novo. Mas, principalmente com a pandemia, por causa da máscara e tudo mais, eu não tô mais tanto com o hábito de usar óculos na rua. Então, nossa, já várias vezes eu passei perto de pessoas que eu achava, tipo assim, será que eu conheço essa pessoa? Mas sabe, tipo, eu não vou falar com a pessoa porque eu não sei se é a pessoa conhecida, vai que não é, daí eu fico parecendo uma louca, né? Então às vezes eu só passo reto e vai que as pessoas pensam que eu sou mal educada, né? Mas não, eu só não tô enxergando mesmo. Eu amo mudar o meu cabelo. Assim, ó, é uma coisa que eu demorei pra começar a fazer. Até os meus 17 anos eu nunca fiz nada demais, assim, sem ser, tipo, cortar ponta, coisa assim. Mas depois eu comecei a fazer ombre hair, fazer mecha, cortava franja, ajustei cor do cabelo e tudo mais. Mas a grande mudança que eu fiz, assim, foi a última grande mudança que eu fiz, foi em 2019, depois da minha formatura da faculdade. Eu deixei meu cabelo crescendo por um tempão, o meu cabelo ficou gigante, o meu cabelo nunca tinha ficado grande, gente. Se eu achar uma foto, eu vou colocar aqui. Ele estava muito grande. E aí, 2 semanas depois da minha formatura, eu cortei o cabelo, bem curtinho, aqui no ombro. E eu pintei de rosa, gente. Vou deixar uma foto aqui minha do meu cabelo rosa. Inclusive, saudades do meu cabelo rosa, gente. Queria muito voltar pro meu cabelo rosa. Eu fiquei só 4 meses com esse cabelo, porque dá muito trabalho cuidar de cabelo colorido. Mas talvez um dia eu volte. Não sei, talvez, assim, porque eu sinto muita saudade mesmo, assim. Mas eu amo fazer essas mudanças no cabelo. Inclusive, faz tempo que eu não faço nada, já estou começando a pensar a próxima coisa que eu vou fazer aqui pra dar uma mudada aqui no cabelo. Ultimamente eu só me organizo com listas e planilhas. E é tipo pra tudo. Tudo, 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 tudo. Tanto vida pessoal, profissional, financeira, é tudo com planilha, gente. Assim, ó,
Meu Instagram, tudo que é post, tem planilha bonitinha dos posts, vídeo do YouTube tem lá, o Reels do Instagram tem lá também, tudo, gente, é tudo com planilha. Eu acho muito mais fácil de eu me organizar, é muito mais fácil de eu visualizar pra eu realmente ver o que que eu fiz, o que que falta fazer, sabe, essas coisas assim. Então, realmente, assim, eu uso a planilha do Google mesmo, né, que eu consigo acessar de qualquer computador. E pra mim ficou muito mais fácil fazer as minhas coisas. Eu até já falei sobre isso num post lá no Instagram, sobre como eu organizava minhas leituras e tudo mais. E ó, planilha e listas pra mim virou uma coisa assim que realmente me ajuda bastante. Principalmente nessa época que a gente tá de pandemia, que a gente tá muito dentro de casa, então parece que às vezes tem momento que a gente não tá fazendo nada, sabe? Então quando eu faço essas listas, essas planilhas, eu me sinto mais produtiva, né? De ver o que que eu tô fazendo, né? O que que falta fazer, enfim. Eu sou fluente em inglês. Eu sempre fiquei meio assim de falar que eu sou fluente em inglês, porque eu ficava, né, será que eu sou mesmo e tudo mais? Mas eu já fiz alguns testes, as pessoas falavam, nossa, você consegue fazer, tipo, tudo isso aqui, você é fluente em outra língua, né? E até recentemente eu fiz um teste de Cambridge, que você faz pra ver se você conseguiria estudar ou trabalhar, né, em outro país que fale inglês e tudo mais. E eu fiz, e assim, o meu não deu o melhor inglês da vida, mas o meu deu que sim, eu conseguiria, tipo, estar em um outro país, né? E até eu já tive a convivência de estar em outro país falando inglês, então consegui me virar super bem. Mas no momento eu estou querendo aprender espanhol. Eu tô tentando começar a aprender sozinha. É muito difícil ter uma rotina de estudos e tudo mais sozinha, mas um dia vai que eu consiga. E depois de espanhol, eu gostaria muito de aprender francês e italiano também. Quero ser poliglota, gente. Eu acho muito legal, eu gosto muito de aprender línguas novas. Então talvez aí, né, eu consiga ir pra frente com esses meus planos e aprender aí outras línguas. Uma das minhas melhores memórias da minha vida foi a realização de um sonho que eu fiz, que eu já até comentei aqui num fato anterior, que foi uma viagem que eu fiz em 2019. Eu já falei dela lá no meu Instagram. Era uma viagem que eu queria fazer, tipo, há muito tempo, e eu realizei ela, né, em 2019, como eu falei, com a minha mãe. A gente se organizou durante uns anos aí pra fazer essa viagem. A gente foi Paris, Londres, Lisboa e Roma, nessa ordem. E porque o meu sonho, na verdade, era conhecer Londres. Desde quando eu era adolescente, eu era apaixonada por Londres, eu queria conhecer. E aí a gente acabou estendendo os planos de viagem para outros lugares que a gente queria conhecer também. E foi, tipo assim, melhor memória que eu tenho, sabe? Assim, eu amo lembrar dessa viagem, ver as fotos, ter essas memórias, assim, eu e minha mãe, a gente vive falando, ai, a viagem. Durante um ano depois da viagem, a gente ficava falando, ai, há um mês a gente estava em tal lugar, ai, há 5 meses a gente estava em um lugar. Era até chato, porque a gente vivia falando da viagem, mas é porque realmente foi algo muito especial pra gente, muito importante, e, nossa, eu não vejo a hora de poder fazer isso de novo, porque viajar, olha, só acrescenta coisas positivas, assim, realmente viajar é uma experiência de um nível que eu nunca tinha tido antes, assim, né? E agora um fato que tá, assim, meio relacionado com o fato anterior, é que, assim, eu tenho ansiedade, e eu faço terapia já há 2 anos e 3 meses. E, assim, hoje em dia minha ansiedade, ela é bem controlada, assim, bem tranquila, inclusive eu fico até impressionada, assim, porque, né, desde que começou a pandemia eu tô super tranquila, em nenhum momento. É claro, né, a gente vive num país que não é possível ficar tranquila 100% do tempo. Mas assim, dentro do possível, eu tô tranquila, não tive nenhuma crise de ansiedade, nada. Mas, principalmente quando eu era mais nova, eu tinha muitas crises de ansiedade e eu deixei de fazer muitas coisas por causa da ansiedade, né? Porque a ansiedade, ela é quase como uma barreira física mesmo, te impedindo de fazer as coisas, né? Te impedindo de sair da tua zona de conforto. E quando a gente tava viajando, eu e minha mãe, eu tive uma crise de ansiedade, eu tive duas crises de ansiedade, na verdade. E uma delas foi no aeroporto e uma delas foi no hotel, assim que a gente chegou. E todo dia, quando a gente ia dormir, na verdade, né, na viagem, eu ficava pensando, tipo, ai, menos um dia, eu vou voltar pra casa, sabe? Então, tipo, eu estava realizando um sonho e eu queria voltar pra casa porque eu não tava confortável, eu tava totalmente fora da minha zona de conforto, né? E aquilo me incomodou demais, porque, tipo, um dos meus maiores sonhos sempre foi viajar o mundo, conhecer outros países e tudo mais. E eu fiquei pensando o quanto a ansiedade iria me travar num futuro, sabe? Quando eu fosse tentar fazer outras viagens e tudo mais. Então, quando a gente voltou pra casa, eu procurei a psicóloga e eu comecei a terapia. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, gente. É sério, assim, ó.
Eu sei que nem todo mundo tem oportunidade ou as condições, né, pra fazer uma terapia, mas quem puder, faça, gente. Nesses 2 anos que eu tô fazendo, eu me senti, assim, mudar muito, 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 muito. É como se a Fernanda de 2019 e a Fernanda de 2021 fossem duas pessoas completamente diferentes, sabe? Já passei por situações que no passado eu ficava super nervosa, super ansiosa, e hoje em dia eu sou super tranquila lidando com isso, né? Então, a terapia também é muito sobre autoconhecimento, então eu aprendi a me conhecer muito melhor com a terapia, e realmente, assim, eu só vejo mais crescimento pro futuro, sabe? Eu ainda faço terapia, eu faço uma vez a cada 2 semanas, e realmente continuar na terapia é um caminho assim, que realmente você só vai aumentando esse seu conhecimento, esse seu crescimento, né, amadurecimento. Então, realmente, gente, pra quem puder, não é só pra quem tem alguma questão, né, alguma ansiedade ou depressão, alguma coisa assim. Qualquer pessoa deveria falar com um terapeuta, né, com um psicólogo, enfim. É muito importante, a gente acaba sempre deixando um pouco a saúde mental de lado, né, mas é muito importante valorizar essa parte, né. E é isso, gente. Quem quiser, quem puder fazer, né, faça, porque realmente vale muito. Você sente uma mudança em você muito grande, sabe? E agora, o último item da lista aqui, né? Eu falei sobre sonhos passados e agora eu vou falar sobre o meu sonho do presente aqui, né? Que o meu maior sonho atualmente é morar em Londres. Antes era conhecer Londres, agora é morar em Londres. Escalou aí, né? Rápido esse negócio. Mas é algo que, assim, eu sempre quis morar fora. Desde quando eu era adolescente, assim, eu queria fazer intercâmbio e tudo mais. E depois que eu realmente fui viajar, eu realmente tive contato, né, com essa outra cultura e com esse outro lugar, e Londres, que eu já era um lugar que eu já amava, eu passei a amar ainda mais. Então virou realmente um plano pro futuro, assim, né? Não sei quando vai acontecer. Não gosto de falar assim porque eu não gosto de colocar como uma possibilidade e sim como uma coisa que vai acontecer no futuro, sabe? Então, quando, eu não sei, mas vai acontecer no futuro e é algo que eu vejo que hoje em dia é muito mais possível de se acontecer por causa da terapia, sabe? E não por causa, muito por causa de mim, assim, sabe? Porque eu acho que eu de antes não teria coragem e determinação pra ir atrás, sabe? E hoje em dia eu já me vejo muito mais determinada pra ir atrás disso, né? Na verdade, pra ir atrás dos meus objetivos e dos meus sonhos em geral, assim, né? Ainda mais esse que, como eu falei, é o meu maior sonho do momento, né? Então, eu realmente espero que um dia eu consiga fazer esse sonho aí acontecer. E é isso, gente. Esses então são os 26 fatos sobre mim. Já deixa aqui nos comentários se você me conhece e sabia de algum desses fatos, ou se algum desses é surpresa pra você. Deixa o seu gostei, se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito, me segue lá no Instagram. Muito obrigada por ter assistido até aqui e a gente se vê então na semana que vem com o próximo vídeo.